Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV, nossos votos de muita paz. Aproximando-nos do Natal, estamos desenvolvendo as nossas campanhas para lograrmos fundos na distribuição de 5.000 cestas básicas. Desde já, estamos trabalhando na certeza de que não apenas conseguiremos distribuí-las, mas também ampliar as atividades habituais de socorro, através do qual a base filosófica e moral da doutrina espírita, que é a caridade, mantém-se dirigida em todas as oportunidades em nossa instituição. No momento, como dissemos nas 3 reuniões anteriores, estamos distribuindo listas de Natal. A lista, como o nome diz, constitui-se de uma página que nós publicamos, a pessoa leva para casa, solicita ajuda a amigos ou anota qualquer valor e antes do Natal traz para podermos transformar nos víveres. E outras atividades durante os próximos dias estarão sendo apresentadas para o nosso labor em favor dos necessitados. E à noite de ontem, a nossa mentora espiritual, Joana de Ângeles, escreveu a mensagem natalina. Há 70 anos, no mês de setembro, ela escreve uma mensagem a respeito do Natal. O título da mensagem que digitamos hoje é Glórias do Natal. Ela faz uma análise sociológica e política daquela oportunidade e a chegada inesperada de Jesus para inaugurar, em plena civilização bárbara, o período de cultura afetiva. E no salto quântico literário, ela diz que vivemos hoje quase que os mesmos dias. Naquela ocasião, o Império Romano dominava praticamente o mundo conhecido. Hoje, as grandes potências governam-nos direta ou indiretamente. Havia guerra também hoje. Havia a epidemia de Otaviano, uma peste, também hoje. Havia o suborno, a degradação, a ditadura dos maus princípios, também hoje. E então aqueles são dias semelhantes aos nossos, havendo uma pouca evolução de natureza ético-moral. As criaturas variamos de biótipo, mas perseveramos nos mesmos costumes dos quais ainda não conseguimos libertar-nos. Temos um verniz de cultura, de ética, de civilização. Mas a nossa realidade está muito longe desta grande horizontal tecnológica, científica, que nos fascina como o ápice da criação. Aliás, na expressão psicanalítica de Freud, nós não somos o anjo, somos mais uma aberração, governado, cada um de nós, mais pelos instintos do que pela razão. Veio Jesus e conseguiu sensibilizar o mundo
Nossos velhos hábitos estabeleceram normativas logo depois que nada tinham a ver com a pureza do seu evangelho. No dia 13 de julho do ano 313, o então imperador estabeleceu que a religião ia fazer parte do império e Roma pagã transformou-se em Roma cristã. E, por consequência, ao invés de vivermos o cristianismo, vivemos uma doutrina teológica intitulada Católica Apostólica Romana. Dentro dessa colocação, surgiram dogmas, teologias, leis, um grande número delas fixado no pensamento de Paulo de Tarso, que havia sido rabino, legislador, e que procurou normalizar todas as questões dos costumes, até se era imoral ou não a mulher cortar o cabelo. Se era imoral ou não o homem fazer a barba, porque no Oriente a tradição mantinha a barba. Os romanos quebraram a tradição. Todos eles apresentavam-se, na maioria das vezes, na cultura romana, com a face despida de pelos. Mas a religião dominante estabeleceu o cuidado dessa natureza, como o muçulmano, a respeito de cobrir o cabelo tanto do homem como da mulher, porque o cabelo, é sensual. E então nós recorremos a Paulo, que uma coisa só é imunda para quem tem a mente imunda. Para esse é imunda. Romanos 14, 14. Então, a questão do ser moral ou imoral tem muito a ver com a tradição e os costumes e os hábitos. Então, mais tarde, vem surgir a doutrina espírita, numa tentativa de restaurar a pureza do Evangelho. Antes disso, em vários períodos da humanidade, surgiram apóstolos que se encarregaram de lutar contra os malefícios da Santa Inquisição, das Cruzadas, que eram movimentos políticos dominadores e cuja fé violentava a própria cultura da fé, era imposta. O outro tem que crer, mesmo que isso lhe violente a razão. Era chamada a fé cega. Por volta do século XVI, 3 grandes pensadores desejaram libertar a pesquisa científica do totalitarismo da religião. Nós vimos Galileu ser levado ao ridículo octogenário, porque se atreveu a dizer que a Terra era redonda. Mais tarde, Laplace, por volta do século XIX, escreverá uma obra monumental a respeito da esferosidade da Terra e do planeta no espaço. Um livro com 600 páginas. E Napoleão Bonaparte, que era o imperador, em um banquete oferecido a Laplace, teve a ocasião de manter o seguinte diálogo: Monsieur Laplace, eu li o seu livro de ponta a ponta, mas em uma página sequer o senhor fala sobre Deus. E ele respondeu: Monsieur, lamento muito, mas não tenho necessidade disso. Era a reação do pensamento científico àquele Deus absurdo imposto pela religião dominante,
e logo por uma outra doutrina que pretendia modificar a estrutura do cristianismo, apresentada no século XVI pelo monge augustiniano Martinho Lutero, que se revolta contra as indulgências. O Papa necessitava de dinheiro para a igreja de São Pedro e decreta as indulgências, isto é, o perdão, a complacência a quem pague. Qualquer pecado pode ser anulado de acordo com a espórtula, com o dinheiro que se mande para o Papa. Por exemplo, homicídio, fratricídio, infanticídio, guerra e qualquer tipo de degradação moral tinha um preço. Então, certo Pedro saiu pregando pelas cortes europeias o perdão a todos e quaisquer crimes. O monge Martinho Lutero rebelou-se, porque era mais do que imoral. A salvação dependia do dinheiro. E então ele protestou, daí a palavra protestante, e colocou na porta da igreja 92 questões que o Papa não soube responder. O Papa o excomungou, os príncipes alemães apoiaram, e quando o pensamento luterano passou para a Suíça, na fronteira com Genebra, de imediato, o homem mais sábio da Suíça, Jean Calvino, apresentou vários erros no trabalho de Lutero e nasceu o calvinismo. A doutrina, viajando até Zurique, recebeu um protesto de outrem e hoje são 2.000 denominações nos Estados Unidos. Que fertilidade tem a cabeça humana! Quando Jesus disse apenas uma coisa, que vos ameis. Pronto. Mas para que nos amemos, nós colocamos tantas injunções que mandamos matar em nome do amor. Então a história, que não vem aqui ao caso, é uma colcha de retalhos de problemas religiosos, chegando a ponto de a igreja ser mais forte do que Jesus. Porque a partir de 1880, no grande concílio ecumênico, o Papa foi nomeado como infalível, nomeado pelos cardeais. É tudo um jogo de interesse. E se tornou infalível. Em 80 cardeais, apenas um discrepou e fez um grande discurso. Claro, foi excomungado e se manteve o Papa até hoje, apesar da nobreza dos últimos papas, a partir de Pio XII, até agora, o Papa argentino. O que ele falar em matéria de fé é infalível, nem Deus pode modificar. Me dá vontade de rir, porque o efeito é maior do que a causa. Nós dissemos para Deus, olha lá, negativo, senão a gente derruba daí já, já. Então vieram os espíritos que não têm medo de ninguém. Quando o Papa João Paulo II estava celebrando no Vaticano, uma jovem milanesa entrou no transe em plena missa e a retiraram da igreja, fizeram um exorcismo, mas o espírito, que não se dizia Satanás, se dizia um cardeal da igreja, por mais que tentasse expulsá-lo, ele não saiu. O próprio João Paulo II veio até a parte
exterior da igreja, sob as arcadas imensas, e tentou dialogar, expulsar, e o espírito também não saiu. Porque eles são à vontade de lá para cá, já que este é um planeta de efeitos. O mundo da causa é paranormal, é metafísica, é extracerebral. Então os espíritos vieram e tentaram resolver a questão, convidando-nos para uma vida única. Encarnado ou desencarnado é a vida. No corpo ou fora dele é a vida. No Japão ou em Beirute é a vida. E graças a isso estabeleceram como base da salvação. Mas não é do reino dos céus, não. Eu me salvo, eu me dignifico, eu me torno completo pela caridade. A ação do amor pleno. Daí, a caridade do Espiritismo ser o essencial. A caridade física. Em países onde os governos não cumprem seus deveres, por exemplo, nos países nórdicos, não se pode fazer caridade, porque não existem problemas socioeconômicos. Quando eu fui proferir a primeira conferência na Dinamarca e falei sobre caridade, tive que explicar demoradamente, porque não tem pobre. Na Finlândia, não tem pobre. Na Suécia, não tem pobre econômico, tem pobres morais. Piores. A devassidão, a drogadição. Daí a caridade deixa de ser da comida, mas da dignidade. Transformar os indivíduos de pedintes em trabalhadores, de miseráveis em cidadãos. Essa é a caridade. Daí, toda e qualquer instituição espírita, a primeira preocupação é a caridade. Com os desencarnados que nos perturbam, que nos afligem, que nos cobram o mal que lhes fizemos. São as comunicações mediúnicas. As sessões chamadas de desobsessão, aquelas nas quais dialogamos com os espíritos perversos, com os espíritos ignorantes, com os espíritos ainda materializados, angustiados, pensando que estão presos na matéria. São as nossas reuniões ditas de caridade, porque os libertamos. E de imediato as reuniões de educação mediúnica, as de caridade, em que os mentores vêm falar conosco, os familiares, aqueles seres a quem amamos. É tão fascinante e tão verdadeiro que eu me encontrava em Uberaba, na reunião mediúnica do Chico Xavier, às quartas-feiras. Como eu morava em Salvador, até hoje, eu era um membro correspondente. Toda vez que eu fosse a Uberaba, eu tinha direito a frequentar a mediúnica. E numa noite inesquecível, o Chico entrou em transe e me falou textualmente assim: Divaldo, você esteve no Paraná no mês de junho do ano de 1954. Isso era 1982. E quando você foi a Mandaguari, os amigos receberam-no. E aí você estava saindo do campo de aviação, porque não tinha aeroporto. Era um avião Douglas. E você disse aos amigos dessa viagem: eu senti a companhia do espírito Lins de Vasconcelos. E à medida que ele foi falando, eu recordei uma coisa que fazia tantos anos, e o momento de uma conversação menos grave. E depois que ele anunciou, ele fez uma pausa muito técnica e perguntou assim:
você os viu? Eu disse, Senhor, eu os vi. E o senhor também, que estava lá, deve ter os visto. O Espírito sorriu e me disse, pois é, você viu-os a eles, mas a mim você não me viu. Você viu? Eu disse, não, senhor. Tanto sim que não me referi. Eu disse, pois é. Eu sou o bispo, Dom Fulano de Tal, da cidade tal, próxima a Mandaguari, porém no estado de São Paulo. E a minha tarefa é prejudicar você. Eu odeio, assim, bem calmo, desses ódios calmos, né? Porque tem o ódio histérico e tem o ódio calmo, gelado. Eu odeio. Nós temos uma dívida de 1884. Eu procurei ver, não me lembrei. Essa eu não consegui lembrar. E então eu tenho a tarefa de impedir o desenvolvimento das suas divulgações espíritas, principalmente naquela região que é minha. Eu ali continuo, como Sua Excelência, o senhor bispo, fulano de tal. Eu fiquei estarrecido, porque jamais eu poderia imaginar que alguém iria se preocupar com aquilo que eu fazia, divulgar bom ânimo, narrar histórias, convidar pessoas a que se modificassem, divulgando, naturalmente, a doutrina que eu esposava. Então, quem ficou agora no estado quase de choque fui eu, porque o espiritismo incorporado do Chico, nesse tempo o Chico Xavier era gordinho, e o gordinho é lindo quando se senta, porque era banha por todo lugar da cadeira. O magro não, fica aquela coisa seca, aquele galho de árvore. Então ele estava esparramadinho, e eu olhei e vi o bispo. Vi o personagem. Ele disse, agora você me viu, não foi? Eu disse, foi, sim, senhor. Porque eu me concentrei para você ver-me. Eu condensei as energias do meu campo vibratório. Olha que rolo. Do meu campo vibratório e você entrou na minha onda. Eu digo, nossa, que complicado, mas o que importava para mim é que estava vendo. Sobre a mesa havia um vaso com muitos lápis apontados para Chico psicografar. Ele pegou um lápis, levou à boca e fumou, literalmente, porque produziu fumaça. E eu disse assim, senhor bispo, não abandonou o vício, hein? Me aproveitei, eu não sou de me vingar. Eu só procurei descontar um pouquinho. Ele disse, é para você ver que eu ainda sou mais físico do que espiritual. E ele disse, é uma pena. Mas eu vou matar você. Eu digo, é natural. A morte é um fenômeno biológico, vai acontecer comigo, como todo mundo. E o senhor vai ter a vanglória de achar que foi o senhor, mas não foi, não. Nem se preocupe que eu não me impressiono. Não tenho medo de morrer, não tenho medo de espírito. Sou uma pessoa que não tem medo. Viajo a sós pelo mundo inteiro. Eu já havia viajado em 50 países naquela época. Já havia proferido palestra em quase 30 idiomas diferentes, com intérpretes. Então, o senhor não me assusta. Meus amigos, acreditem se quiser, não muda nada. Então, eu vou lhe dar uma demonstração. Você lembra da rua Marquês de Abrantes, número 19, apartamento 1212? Eu lembrei imediatamente. Eu me hospedei nesse apartamento há 30 anos. Era a residência de uma funcionária do Banco do Brasil. Naquela época, havia 2 funcionárias apenas do Banco do Brasil. Dona Celeste Mota e Dona Amélia, que residiam naquele prédio do Banco do Brasil, do Rio de Janeiro. E eu era hóspede da Celeste. Então o espírito parou, sorriu sarcástico,
e disse, nesse tempo, lá no Rio, Dona Elizabeth Kittmann era a organizadora das suas conferências. Reservava os auditórios, fazia divulgação, antecipado. E eu chegava, proferia as palestras, voltava a Salvador. E nós tínhamos um movimento, inclusive, os amigos da Mansão do Caminho, fichados, que contribuíam, padrinhos das nossas crianças, que nos ajudavam a mantê-las. Nós chegamos a ter 130 crianças de uma vez e mais de 10 adultos para nos ajudarem. E mantê-los necessitávamos de ajuda. Os padrinhos colaboravam. Foi um período próprio para a mentalidade da época. E ele me disse, estou certo? Eu digo, está, sim, senhor. Pois bem, no dia X, eu já não me lembro, pela manhã, você estava conversando com Dona Celeste na hora do café. E ela estava muito magoada com você. Eu procurei reviver e não me lembrava. Eu disse, mas se ela estava magoada, não demonstrou. Como é que você se hospeda na casa de alguém que está magoado com ele? É falta de dignidade. Na hora que percebeu a mágoa, pega a sua escova de dentes e vai embora. Mas aí eu procurei lembrar e ele disse, sabe por quê? Por uma questão que você nunca percebeu. Eu disse, realmente não percebi. Era ciúme. Você sabe como são as mulheres? Eu disse, não sei, não, senhor. Eu sou solteiro. Ai, o Espírito Rio não aguentou. Porque olha que aguentar a mim não é fácil. Então, uma tinha ciúme da outra. E eu, como idiota, nunca notei. Porque mulher tem ciúme, uma matando a outra e rindo, né? Então, como riam muito, se abraçavam muito, se matavam muito, eu nunca notei. E então ele disse, pois é. Naquele dia narrou o incidente que realmente houve. E quando eu percebi, a senhora estava muito lívida, pálida. Aquele pavor de morte. Eu me assustei, porque não sabia o que estava passando. Levantei-me, fiquei de pé, e ela também. E então ela começou com um tema muito impróprio. E eu me vi constrangido para dizer o que devia, porque eu vou de mansinho, mas digo o que eu penso. Falei e gerou uma pequena altercação entre nós dois. Eu nunca tinha discutido com ela, mas nesse dia, porque ela fez referência pouco digna à outra, eu tive que ser honesto, dizer, não, senhora, não admito que a senhora fale de minha amiga, como não admito que ninguém fale comigo da senhora. E aí a coisa, em bom tom, em tom de cavaleiro, Pau da Lima com o Rio de Janeiro, era o equilíbrio. E ela ficou tão próxima de mim, e pôs o meu dedo, eu afastei. E ela foi avançando e eu afastando. Nós estávamos no 12º andar, era o apartamento 1202. E eu estava de costas para a janela. O Espírito disse o seguinte, era eu que estava falando através da boca da Celeste. Muita briga entre nós, tem Espírito no meio, viu? Primeiro botem para fora e briguem depois. Porque eles fazem coisas incríveis. Mudam nosso raciocínio, nosso emocional, por uma lei de afinidades. Mas quando estava assim, eu vi uma voz que não identifiquei, dizendo assim, cuidado, porque eu estava bem à janela, qualquer empurrão, eu tomava. E o Espírito disse, eu queria matar você naquele momento. Mas a dona Joana, que é o Espírito mentor, interferiu. E tudo mais se aclarou. Se aclarou, mas nunca mais foi a mesma coisa. Um vaso de cristal, quando racha, pode consertar à perfeição, mas é um vaso rachado. Que coisa! Nós continuamos excelentes amigos, até a sua desencarnação, quando eu me mudei, porque primeiro eu matei a anfitriã,
tinha que mudar da casa. E hoje, ela nos ajuda muito, porque ela dirigiu um lar na Baixada Fluminense, uma senhora notável, que se tornou espírita. E aí o Espírito me disse, eu fiquei pasmado. Ele disse, mas o senhor tem uma boa memória? Eu disse, boa memória não, eu fiz uma ficha. Eu estou olhando a ficha. Ele disse, o que é que o senhor quer que agora eu faça? Porque eu estou aqui na instituição, na Irradiação Espírita Cristã, e o que é que o senhor quer que eu faça? Que abandone isso. E eu vou lhe ajudar muito. Você ainda está jovem. Eu devia estar com uns 40 e poucos anos. Para quem tem 95, eu era jovem. Então, o Espírito me disse, eu serei seu amigo se você abandonar essa doutrina. Mas por que ele tem esse ódio do Espiritismo? Porque nos liberta das obsessões, do vampirismo, da desdita do nosso lar, das nossas brigas domésticas sem causa, da nossa libido exacerbada, dos nossos vícios estimulados, dos nossos rancores injustificados. Alguém briga conosco e a gente fica remoendo. Ao invés de tirar o lixo da cabeça, a gente coloca mais toxina na cabeça. E vivemos inimigos uns dos outros, por bagatelas, por coisas sem menor valor. Eu olho para trás, meu Deus, quanta amargura eu carpi, por coisa nenhuma que eu dei valor. Porque se não dermos valor, não tem valor. O diamante, qual é o valor dele? É uma pedra quase difícil de ser arrebentada. Mas porque vale tanto? Porque é raro. Na hora que lama ficar rara, vai ver. A maior disputa é carregar um saquinho de lama aqui no peito. Porque tem valor. Então, os valores estão na forma em que os vemos. Mas os valores éticos são princípios eternos de respeito à criatura em nome de Deus. O valor do Evangelho é a mensagem. Faça o bem. Seja você quem tem a honra de amar. Seja você aquele que desculpa, que perdoa, que compreende. É tão bom sermos nós a vítima. Na internet não escapa ninguém. É claro que periodicamente eu apareço. E a primeira vez que eu apareci, claro, estavam me arrebentando. Mas eu não sabia, eu não lia, não tinha tempo. Eu então fui ler. E os amigos disseram, você vai responder? Eu digo, mas quem escreveu sabe que é mentira. Eu sei que é mentira. Eu vou responder o quê? Não dei a mínima importância. Deu um resultado ótimo, porque eu fiquei conhecido na internet. Quem não é conhecido não é visto, quem não é visto não existe. Nós existimos a partir do momento do conhecimento. É a tese psicológica do ser e do ter. Então você passa a ser na hora do eu profundo, não do ego externo. Porque hoje eu tenho um ego, amanhã eu mudo de temperamento. Há pessoas hoje de uma gentileza cansativa, bajuladora. Mas amanhã está de mau humor, é outra pessoa totalmente diferente. É outro ego. Então o Evangelho diz, não se preocupe. Todos diziam que ele era bandido e o colocaram na cruz. Menos aqueles 12, alguns dos quais ainda tinham dívida. Convivendo 3 anos em intimidade, ainda tinham dúvida. Então é natural que também duvidem de mim. E não se incomode, diz-me Joana. Se você notou que alguém está indisposto, faça de conta que não notou. Porque o problema é dele, não é seu. Se a pessoa usa o limão, o azedume está na sua boca, não na pessoal. Então, esse é o Evangelho, é a doutrina
que os espíritos nos dão. Num momento muito grande e grave da minha existência, eu cheguei à conclusão de que era uma voz no deserto. E conversando com Raul Teixeira, que também é um excelente divulgador do Espiritismo, ele me disse, ipsis verbis, Divaldo, parece que a gente está enxugando gelo. Enxuga, enxuga, até o gelo acabar. Porque as pessoas são muito especiais. Não podemos pretender que elas façam conforme sugerimos. Lançamos a semente. E cada um sepulte ou não. Deixamos em liberdade para cada um fazer da sua vida o que lhe aprouver. E isso, para mim foi excelente. Olha que uma das coisas muito difíceis do comportamento é o ciúme, é o zelo. A gente ama e não quer repartir, mas quer compartilhar quando o amor é do outro. E então Joana me disse, meu filho, sempre que você amar, esqueça que você não fica dono do outro, ou dono do sentimento, ou do objeto. Aprenda a amar, ficando contente de ver a pessoa feliz. E eu então dizia, mas eu fico feliz da pessoa que eu amo se divertir com outra? Ela disse, é. Porque você o ama ou você o quer? Querer não é amar. Desejo não é felicidade. São necessidades biológicas e emocionais. E então, lentamente, eu fui treinando. Eu tinha muito ciúme, não dizia nada, mas curtia rindo. Até a hora em que eu digo, mas eu vou morrer. Do que adianta reter. À medida que eu retenho, eu perco a pessoa. O importante não é dominar, é ser amado. E fui mudando. A essa altura do campeonato, como se diz vulgarmente, quantas lições maravilhosas do Evangelho. Porque eu tenho uma vida muito solitária, resido numa casa com pessoas maiores de 60 anos. Aqui só se fala em caridade, em prece, em passe, e em comida também. Porque a espírita come, que está comendo, e de noite o que é que vai ter? E de noite pergunta, e amanhã de manhã o que é que vai ter? É uma coisa. Às vezes até eu quero fazer um jejuzinho, não deixam, porque botam aquelas coisas fritas, horríveis e saborosas, e a gente se acaba. Mas então, que beleza! Hoje eu tenho uma carga na minha área da saúde, tenho uma carga na área da idade. Deus me deu a honra de ter Covid, uma bênção, porque eu fiz tanta palestra sobre Covid, mas nunca havia experimentado o que é essa tal Covid-19. Podia ser 20, mas é 19. E até hoje. Então, quando eu lembro do Evangelho, quando eu venho para aqui, há uma alegria. O Mário diz assim, jovial, detesta falar, né, Divaldo? E então, os males passam. Tudo, quaisquer problemas. Tive parada cardíaca, tive câncer, tive tudo que todo mundo tem. Não me queixei e venci todos. Tive até parada cardíaca, até morte clínica. Olha que chique. Mas impressionante. E não desencarnei. Momento houve que eu fiz testamento, eu acho tão chique. O testamento de Bebete agora, né? Bebete é a Rainha Elizabeth. Já estão brigando, porque um quer o palácio de Sussex. Eu não quero nada, eu amava a ela, não as coisas dela. Então, essa presença da libertação, de vir para aqui, de ver os irmãos, de ouvir a pessoa sofrida.
E quantas vezes você está me contando sua dor, e eu estou dizendo, é exatamente o que eu sinto. E aí eu vou me aconselhar, dando conselho às pessoas. Eu digo, faça o seguinte, e digo para mim, chegar em casa, vai fazer exatamente isso, viu? E a pessoa diz, esse Divaldo é tão difícil. Eu digo, eu sei que é difícil, porque eu também já tentei. Mas então eu vejo chegarem os espíritos transparentes, luminosos, como as fadas da Walt Disney, e aplicam passes. Na hora que nós encerramos para os passes, a sala fica com algumas centenas de pirilampos, verdadeira chuva de pirilampos, beneficiando. Vejo em alguns que eles se acoplam do órgão que está doente. E muitos familiares queridos. Eu fui a uma penitenciária. No passado, eu fui a umas 30 penitenciárias do Brasil. E todos os leprosários que havia no Brasil eu visitei. E na hora que eu cheguei, entrei, e um amigo disse, Divaldo, você está vendo muitos obsessores? Eu então disse, não. Estou vendo muitas mães penalizadas com os filhos. Os obsessores vieram antes, empurraram-nos no abismo e agora estão locupletando-se. Mas as mães estão aqui chorando, ajudando, e de fato, eu estava terminando uma conferência na penitenciária do Rio de Janeiro, um domingo pela manhã, e um presidiário estava com o jornal na mão. Naquele tempo era o Diário da Manhã. E eu falei, ele não levantou a vista do jornal o tempo todo. Bem de frente, eram uns 200. Eu fiquei intrigado. O semblante dele era duro, patibular. E eu disse uma coisa engraçada, ele não riu. Eu narrei uma história tensa, ele não se emocionou. Eu fiquei impressionado. Na hora que eu saía com o secretário de segurança, alguém me puxou pela gola. Com muita força eu virei, era ele. Ele disse, ele vai me dar um soco, porque eu fiquei... Então ele me disse assim, seu Divaldo, o senhor vai voltar aqui? Eu disse, não vou voltar nunca mais. Por que não? Ele disse, porque o secretário me convidou para fazer uma palestra para vocês. E eu fiz a palestra. E você não me olhou nenhuma vez. Estava com o semblante carregado, eu lhe olhei muito, tentei uma comunicação. Então, eu não posso, eu tenho pouco tempo. Aqui eu não virei, porque é perda de tempo. Mas eu falei de propósito. Ele, então, me segurou e disse, e se eu lhe pedir que volte? Eu digo, se você me pedir que volte, eu voltarei. Então, seu Divaldo, volte. Ele disse, mas você não se comoveu? Ele disse, não. Eu não tenho mais lágrimas. O fogo do ódio queimou-as. E agora eu respiro o ódio na expectativa da vingança. E a sua voz me dulcificou. Se eu pedir que o senhor volte, o senhor volta. Era 11h30 da manhã. Eu disse, vamos fazer o seguinte. Pode ser que eu morra, pode ser que você morra, pode ser que não tenha mais oportunidade. Vamos continuar agora? Ele foi tomado de surpresa e disse, secretário, eu poderia atender o rapaz ali, era o refeitório. O secretário disse, pode, perfeitamente. Aí eu puxei e disse, aqui estou de novo. Só que agora você que vai falar para mim. Ele então me contou a tragédia. Ele havia assassinado a própria mãe. Contou a tragédia. Conversamos. Eu voltei à penitenciária Lemos Brito muitas vezes. Estimulei para que ele fosse estudar. Ele estudou, fez o ginásio, fez a advocacia,
tornou-se um brilhante criminalista para defender-se e defender os outros. E mais tarde, quando ele já era célebre, mas ainda estava na prisão, ele pediu para ser removido para Curitiba, porque desejava colaborar na penitenciária de lá. Então, essa doutrina nos fala do amor, que aquele espírito odeia, que muitos aqui na Terra odiamos, e que aqueles a que nós prejudicamos perseguem-nos, comprazem-se. E, no entanto, na hora dos passes, que eu digo assim, agora é a hora da vivência. O bem que a mim me faz. E eu espero, sinceramente, que também faça muito bem a todos nós. Porque Jesus nunca nos deixa a sós. O seu amor é inefável. E a sua mensagem é para uma sociedade digna, livre. E me lembro deste significado quando Paulo foi falar com Nero, o pior homem do mundo, com o melhor homem depois de Jesus. Daquela sala diante da corte decadente de Domício Nero, Popeia, a sua mulher depravada e vulgar, assistiu ao diálogo e depois que Paulo lhes falou, abalou o monstro que mandou retirá-lo. Ficou com medo de mudar. A Popeia disse, Domício, este homem tocou minha alma, mande matá-lo, porque senão ele vai mudar minha alma. Nero mandou matá-lo, para não mudar a sua alma. Mas que importa se mata o corpo, não mata a vida. Minha mãe estava morrendo, com 86 anos. E o médico me disse, não tem jeito, desliga o aparelho. Eu digo, pode desligar, porque ela já estava desencarnando. Então eu peguei na sua mãozinha, magra, e ela me olhou demoradamente. Eu era apaixonado pelos olhos de minha mãe, olhos verdes. Eu vou comprar um artificial e vou guardar. Depois que eu morro, bota no meu caixão para eu chegar na lei de olho verde. Mas então, eu estava dominado pela dor, porque era minha alma gêmea. Ela me disse assim, Di, meu filho, tome conta de sua irmã. E a senhora sabe que eu vou fazer isto. Di, assim que eu adquira a consciência, eu vou voltar, meu filho. Eu vou voltar para tomar conta de você. Você é tão sozinho. Eu digo, não, mãe, a senhora está equivocada. Eu tenho uma família enorme. A família que passou pela mansão do caminho. E amigos, eu tenho amigos que valem mais do que irmãos. Ela sorriu e disse, apesar disto, quando eu o vejo sozinho, eu pedi a Deus que me dê a alegria de tomar conta de você, dedicar a minha vida a tomar conta de você, assim que eu despertar. E aí fiquei olhando. Minha irmã estava do lado, Nilson e eu. Quando o doutor Bezerra de Menezes chegou para desenlaçar, né, o chamado cordão umbilical. Não existe isso, é fantasia. Não há nenhum cordão umbilical. Há uma ligação com a glândula pineal. Nesta parte que os esoteristas chamam centro ou chakra coronário. É o último a desprender. O espírito desencarna dos pés, ele vai saindo, das extremidades, e a cabeça é o último que sai do modelo do corpo. Então eu vi, quando ela foi saindo, sorrindo, e ainda me falou que, gente, eu vou voltar. Bom, ela desencarnou, então minha irmã foi vesti-la, preparamos. Mas dizer
A dor que se sente é uma dor transcendente. Não é para chorar, para gritar, para nada. É um punhal invisível que entra no órgão cardíaco e revolve. Então eu vi a grandeza. Pela primeira vez eu senti solidão. E tinha o Nilson, minha irmã, os amigos da mansão, os familiares. Mas naquele momento éramos eu e a consciência. Sepultamos-la. E daí a dias eu estava na cidade de Castro, perto de Ponta Grossa, no Paraná. Era um domingo pela manhã, 8 dias depois da desencarnação dela. E por interior eu estava abatido, sentia saudade, porque era uma velhinha alegre, simpática, jovial, e eu sentia falta da presença. A dor da morte é essa separação, o físico, a voz quente, bem. E eu estava falando sobre a imortalidade da alma, quando me virei, e ela estava em pé, a uns 5 metros, com o vestido que eu lhe dei. Era um vestido de seda branca com flores azuis. Minha irmã fez o vestido para ela e ela disse: quero ser sepultada com ele. E foi. Aí ela apareceu. Eu tive um choque, porque eu a vi real, material, com o cabelo penteado para trás, a polpa. Ela virou e riu, era linda. Minha mãe era linda, é de família. Aí ela disse assim: diga, meu filho, que ninguém morre. Voltei, meu filho, você nunca mais vai sentir solidão. Aí eu engasguei, fingi uma tosse, porque ninguém está sabendo. E ela disse: fale, console os que têm saudade. Então, eu não sei se mandei brasa ou se mandei mesmo brasa em lenha, mas falei como nunca. E a partir de então, não teve um dia, desde 1972, que ela não me apareça, na hora que eu deito e na hora que eu levanto. E ela é sempre alegrinha. Já orou? Eu digo: mãe, estou chegando agora. Ore. Você não sabe se vai chegar até o entardecer. Eu digo: nossa, que esperança. Na hora que já orou, meu filho? Mãe, eu saí da sessão, orei. Ore mais. Você vai viajar com o sono e não sabe se vai ver o amanhecer no corpo. Eu, Pai Nosso, já que a velha estava dando. Então, essa doutrina de amor, é isso que Jesus quer de nós. Nada de fantasia. Ai, meu Deus, se me acontecer isso, eu vou dar uma dúzia de vela. Para que Deus quer uma dúzia de vela? Uma dúzia. Se ainda fosse 1 milhão de velas, mas uma dúzia. Aquelas velas magrinhas de nada. Demos coisas, porque não queremos dar-nos. O Padre Pio, aquele que é santo da Igreja Católica, ele disse assim: todos querem pagar promessas de coisas que não lhes fazem falta. Eu não te prometo nada, mas eu quero apenas pertencer-te. Eu não me dou, eu já te pertenço. É uma coisa mística, muito profunda. Santo Agostinho, que era um homem trivial, ao ter o contato com o Cristo, ele disse: tu preenches o vazio do meu existencial. E Santa Teresa d'Ávila, numa obra que é grandiosa na literatura, Mi Vida, é a sua autobiografia. Vivo porque morri para tudo. E pelo fato de estar morta para as coisas, eu vivo só para ti. Não é que vamos abandonar o mundo, isso é uma mística, uma fuga. Viver do mundo, fazer as coisas do mundo,
De vez em quando dá uma errada boa, cai bem, quebrar a cabeça, voltar, recomeçar. Porque nós somos crianças no conceito da consciência cósmica. E como Deus nos ama, ama também os nossos equívocos. Joana me pede para nunca pronunciar a palavra pecado, porque o pecador tem que ser punido, nem culpa, porque o culpado tem que ser reeducado, mas responsável. Eu sou responsável. Então eu sou responsável pela minha doação ou pela minha não doação à verdade. Daí, na noite de hoje, eu me predispus mentalmente e falei aos espíritos antes de vir: usem-me, falem a algum coração, encaminhem a minha palavra a esperança, a alegria de viver, a anular o mal, a apagar aquilo que é negativo. Só acontece porque estamos vivos. Ai, não me acontece nada, porque está morto. É um cadáver respirando. Nem a morte quer. Não, mas se me acontece, que maravilha, estou vivo. E juntos vamos fazer um Natal de glórias. Primeiro vamos dar-nos um Natal, porque Joana termina a sua mensagem assim: é a tua oportunidade de permitires que ele nasça no teu coração, ou renasça na tua vida, cantando glórias em benefício do mundo. Vamos agora orar para que os fluidos dos nossos irmãos penetrem-nos e nos revigoremos para sair daqui. Pedimos aos médiuns para que tomem os seus lugares. Quem desejar as listas, terminada a reunião, pode procurar aqui Iraci, à frente. Amigo, tu próprio disseste, eu vos chamei de amigos, mas agora eu vos chamo de irmãos. Irmãs, irmãos queridos, peçamos em união de pensamentos, bênçãos para os nossos médiuns, a fim de que eles canalizem as energias do mundo maior em nosso benefício. Assim, pedimos por nós próprios, por aqueles a quem nós amamos, nossos familiares, os afetos, mas também que nos amam ou que não gostam de nós. Permite-nos sintonizar com os compromissos do bem e avançarmos intimoratos pela senda libertadora. Lembramo-nos dos suicidas, dos depressivos que pensam nessa porta equivocada, nos doentes, em particular portadores de doenças cruéis, nos espíritos que se comprazem no mal, os obsessores,
os que se acreditam adversários do bem, por aqueles que nos pedem intermediar rogativas. Ó amigo querido, pela nossa paz, a paz doméstica, a paz do Brasil, a paz no mundo. Faze que a nossa água se beneficie da graça divina. E agradecendo a Ti os breves minutos de comunhão, em Teu nome, sob as bênçãos de Deus, da Mãe Santíssima e dos nossos guias espirituais, encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos nós. Está encerrada a nossa sessão.